Como é que você vê? Eu não estou dizendo você, até porque você não é referência. Não, espero que seja uma coisa positiva. Polícia e imprensa. Estou dizendo que você não é referência porque você tem uma abordagem diferente. Estou dizendo de uma forma geral. Acaba sendo uma referência negativa, né? Porque o pessoal fica magoado, leva pro coração. Como é que você vê essa relação, os policiais com a imprensa? Com você mesmo, quando você começou? Como é que é? Igual eu comentei no início, quando eu comecei, eu tive que conquistar a confiança. E conquistei. Acho que tem coisas que dinheiro nenhum compra. Acho que você ou tem caráter ou não tem. E eu fui criada de um jeito que eu sou assim. Inclusive, uma vez eu fiz para dizer que eu... Porque tem gente que me acusa, né? Quando o polícia é preso, as pessoas me mandam mensagem, tipo assim, como se eu tivesse culpa Gente, olha, primeiro, quem prendeu o polícia foi outro polícia. Quem tira o polícia que não honra o distintivo, não honra a farda da rua, é outro polícia que honra. Exatamente. Sabe? Então as pessoas são muito assim, ali não tem ninguém que corte na própria carne, como a polícia. Não tem. Você vê médico é corporativista, ou engenheiro, arquiteto, o policial não é. Porque o policial, ele não quer um bandido travestido, porque é risco para ele. Inclusive, né, de vida. Então, até me perdi aqui, eu estava falando. Estava falando da relação da polícia e imprensa. Então, o pessoal, quando cria confiança, você tem que manter, porque é aquilo, você demora a conquistar, mas para perder, acho que é tudo, né? A confiança você demora a conquistar, mas para perder é rapidinho, você tem que cultivar aquilo ali. E a maioria da imprensa não tem isso. Justamente por essa questão que eu acho que falta muito. Você não vê o jornalismo esportivo, ele tem setoristas, que são jornalistas que só fazem aquilo, que são especializados naquilo. A política é a mesma coisa. Quem escreve sobre política é especializado em política. Eu não tenho capacidade de... Eu já fiz, mas aí é o arroz com feijão. E eu tenho que me reconhecer na minha insignificância de que eu não tenho qualificação para aquilo. Agora, a reportagem policial, você vê pessoas que não têm qualificação, não têm capacitação fazendo. Então, como é que vai sair uma coisa bem feita? Muitas vezes não tem capacitação para fazer, não tem especialização para fazer e ainda está eivado por vícios ideológicos. Sim, você acredita que uma vez, infelizmente, cara, eu falo isso porque todo mundo sabe, não tem nem vergonha de falar. Eu tenho mais amigos hoje em dia nas polícias do que no jornalismo. E aí é muito comum eu sofrer ataques de jornalistas, mas não vou nem dormir por causa disso, enfim. E uma vez eu descobri que um deles cumpria a medida socioeducativa porque tinha sido pego com maconha. Como que uma pessoa dessa vai fazer uma matéria positiva da polícia? Não vai, gente. Sabe? É ilusão. E quando as pessoas falam que eu defendo, eu não defendo. Eu costumo dizer o seguinte: a ocorrência negativa se faz sozinha. Ninguém pede autorização para falar. Se o polícia errou, vai sair na capa do jornal, e às vezes nem errou. Porque quando sai a perícia ou o laudo, ninguém mais toca no assunto. Morreu alguém com bala perdida em uma operação. Depois, quando se constata que o tiro não saiu da arma, ninguém volta para falar. É igual quando você escreve qualquer coisa no papel, rasga o papel e joga ao vento. Você nunca mais pega aquele papel e cola e fica igual. Então, muitos policiais foram acusados em algum momento, tiveram até o rosto, porque o bandido não pode expor. Não pode nem nome. Antigamente você botava para ajudar a reconhecer. Eu fiz muita matéria assim. Se você já foi assaltado e reconhecer, vai na delegacia. E ia um monte de gente. Hoje em dia você não pode fazer isso, porque o bandido tem direito à imagem dele. Mas se o acusado for policial, sai a cara dele, sai o nome dele. E se bobear, ainda sai a filmagem da prisão dele na casa dele. Verdade. Então, quer dizer, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. E isso as pessoas não percebem, mas isso eu falo desde lá de trás. Isso lá na frente a gente vai plantar. Porque estão dando direitos demais para os criminosos e deveres nenhum. E o mesmo que vale para um não vale para o outro. Eu não sei por que isso, gente. Parece assim que todo mundo, de repente, tem um ranço de policiais que bater na polícia. Parece. Tem um vídeo que eu até postei de uma prisão onde foi? Foi Jacarepaguá, não lembro onde. Do BOPE. O pessoal muito sangue de barata, né? Porque eu ficava assim, gente, eu sou polícia.
Porque as mulheres gritando, e eles na tranquilidade conduzindo o preso. Quando daqui a pouco vem uma mulher com um bebê, enfia o bebê no colo do preso e começa a gritar: estão prendendo ele com a criança no colo. Ela que pegou a criança e enfiou a criança ali. Quer dizer, é todo um artefato. Uma técnica de guerrilha para jogar a mídia, a população, criar uma informação falsa, um contexto falso sobre o que está acontecendo de fato. Um take, aí eu te falo, como é que você trabalha com leis de paz em uma cidade em guerra? Porque o que o Rio vive, nenhum estado do Brasil vive. As leis, inclusive, tinham que ser específicas para o Rio de Janeiro, porque você vê em Minas Gerais alguém assaltando com fuzil no sinal, no asfalto. Teve um em, se eu não me engano, foi até em Caxias, um posto de combustíveis. Os caras chegam com um fuzil para roubar aparelhos de telefone celular. O produto do roubo nem cobre o valor daquele fuzil. Quer dizer, qual é a lógica nisso? É a certeza da impunidade. E a tendência é o quê? É um roubo que não precisa mais ter lucro, vale o preço da emoção. Sim. Assim, eu perde ganha, vamos ali, vamos marolar, né? Eles falam, vamos ali marolar. Para você filmar você mesmo produzindo prova contra si, e ainda tá arriscado chegar na justiça, você ser absolvido. Não, já houve decisão no sentido de que, para se afirmar que aquilo é uma arma de fogo, deveria se haver uma perícia. Não. Poderia ser um simulacro. E existindo a possibilidade de ser um simulacro, indúbio pro réu. Mas esse indúbio pro réu, não é assim, parece que é um clichê, mas o policial. Cara, mas esse indúbio pro réu não vale pro policial. Não vale. Você lembra aquele PRF? Gente, ele gastou dinheiro com o processo todo, que o juiz falou, em outras palavras, que ele tinha que ser atingido primeiro para depois revidar. Ele foi até absolvido. Mas e o gasto de dinheiro, de tempo psicológico de um profissional que estava no serviço dele? Como é que a palavra do bandido tem mais peso, tem mais valor do que o do policial? A menos que você tenha provas do contrário, mas numa ocorrência legal, quer dizer, você tem que ser baleado primeiro, então você tem que torcer para ser baleado num lugar que não vai te invalidar, porque senão você não consegue reagir. Tive uma jornalista de uma emissora de televisão aí que falou assim, aí teve uma operação no Falé Fogueteiro, em que tinha havido confronto, alguns criminosos decidiram enfrentar a polícia, ali numa clara legítima defesa. Inclusive, Falé Fogueteiro foi onde o nosso saudoso Fávaro foi baleado, tá? Que transformou a vida dele em uma série de circunstâncias limitadas, mas enfim. Nessa mesma comunidade houve um confronto onde ali os criminosos dali são sempre muito agressivos às incursões policiais, e a jornalista embaixo, né, no asfalto, questionou, mas como que houve o confronto se não tem nenhum policial ferido? Sim. O policial que ouve isso, eu me sinto, não é que eu me sinto ofendido, eu me sinto agredido. Menosprezado. Quer dizer, se não tiver baixa do outro, porque o policial ele é profissional. O bandido não é, gente. Quer dizer, o policial tem que ser baleado, tem que morrer para valer alguma coisa. E você falou esse negócio de ir lá embaixo, eu lembrei, até no Falha Fogueteiro também, nessa época das operações que a gente ia todo dia, a gente subia e o resto da imprensa ficava no asfalto. Tinha jornalista que ficava no salão, fazendo unha, fazendo cabelo, o jornalista no bar, bebendo. E eu acompanhava com o fotógrafo, às vezes o fotógrafo das outras emissoras iam, porque tinha que ter imagem, mas os jornalistas não iam. Os repórteres não iam. Então como é que você escreve sobre o que você não viu? Aí vai chegar alguém lá embaixo, um parente de um traficante, vai contar a versão dele e você vai botar no papel? Como é que você não ouve como é que você não acompanha para falar? Não existe você reportar uma notícia sem você ver. Por isso que eu digo que a especialização é importante. Se o esporte tem um jornalista esportivo, a política tem, a segurança pública tem que ser um jornalista especializado, capacitado e que acompanhe. Aí não, porque é perigoso. É perigoso para o policial, é perigoso para o morador também. O morador também está lá sem colete. A sua função se você não tem capacidade, você vai fazer outra coisa. Vai trabalhar com receita, vai trabalhar com fofoca. Tem aí hoje em dia um monte de site de revista de fofoca. Mas se você quer trabalhar com segurança pública, você tem que acompanhar. Não existe isso.